Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E sim, hoje finalmente nós vamos trazer a história completa do Batman que nós sempre classificamos aqui no canal como a melhor história do Batman. E é claro que nós estamos falando de Batman Ego. Ela começou a ganhar mais popularidade desde que o diretor de The Batman, Matt Reeves, falou que o Ego seria a HQ que mais inspirou ele para fazer esse filme. Mas nos nossos corações aqui da Batcaverna, ela sempre esteve lá no topo. E hoje, para quem ainda não leu ou não conhece essa HQ, vocês vão saber o porquê que ela é considerada então por nós a melhor HQ do Batman. Tudo isso depois da abertura. E galera, só antes de começar esse vídeo, né, aquele recadinho básico e que nos ajuda bastante aqui no YouTube, que é de você já deixar aquele bate-like e aquele bate-comentário. Coloca aqui nos comentários se você já conhecia Batman Lego, se você já leu, se você está interessado em ler, coloca aqui nos comentários. Dado esse recado, Batman Ego foi uma HQ lançada então em 2000 e foi escrita e desenhada pelo finado, né, Darwyn Cooke. E desde que ela foi lançada, ela se tornou aquele clássico obscuro, aquele clássico cult de HQs do Batman. E muito desse status de ser uma HQ tão boa é porque ela conseguiu analisar muito bem, né, o psicológico do Batman, como nenhuma outra HQ já tinha feito. Ao invés de um grande embate épico contra um dos mais famosos vilões da galeria do Batman, o principal conflito aqui do herói é com ele mesmo, dentro da sua mente, logo após o Bruce, aparentemente, desistir de ser o Batman. Essa é, digamos, uma partezinha da premissa então de Batman Ego, mas vamos logo então começar com a história completa aí para vocês darem uma olhadinha nessa HQ. A HQ inicia com o Batman olhando para Gotham, nos limites da cidade. Ele está ponderando internamente os últimos 3 anos de combate ao crime. Ele questiona se Gotham mudou muito desde que ele começou a sua cruzada e se ela valeu a pena. Depois vemos essa página dupla belíssima de uma ponte de Gotham. O herói conta que ele deteve o Coringa nas últimas horas, após ele ter matado 21 pessoas. Agora ele está no rastro do último membro da gangue do Coringa, o motorista Buster Snips. O Batman conta que na noite anterior ele conseguiu descobrir o paradeiro do Coringa ao interrogar o Buster. E agora que o seu chefe foi preso, o Buster quer sumir da cidade. E um detalhe muito importante é que o Batman já está muito cansado e ferido depois de horas e lutas aí de trabalho por toda Gotham. Enquanto ele se prepara para atacar o carro do Buster, o Bruce parece ter uma visão já formada sobre pessoas como ele, de moral questionável e corruptível. Contudo, algo inesperado acontece. O Buster para o carro na ponte e sai dele. Ele começa a escalar o parapeito da ponte e quando chega nele, se atira de lá. O Batman é pego de surpresa, mas consegue jogar a sua bate-corda acertando o tornozelo do Buster. Para suportar o peso do capanga, isso requeria uma força inacreditável do herói, que está muito machucado. Mas mesmo assim o Batman consegue salvar esse capanga. Mas aí nós temos uma reviravolta. O Buster fica nervoso que o Batman o salvou. Ele diz que não entende o Batman, que ontem o Batman estava ameaçando ele atirar, né, de um prédio quando ele estava interrogando o Buster. Mas agora ele quer salvar ele? E quando o Batman tenta chegar perto do Buster, ele saca uma arma e ameaça atirar no herói. O Batman diz que ele está salvo, agora que o Coringa está preso. Mas o Buster ri disso e diz que o vilão vai fugir de novo. E quando isso acontecer, ele vai atrás do Buster e da família dele. E pensando nisso tudo, ele diz que matou a sua esposa e filho para o Coringa não os pegar. Em seguida, ele se mata na frente do Batman, que fica horrorizado com essa cena. Isso choca o herói. E enquanto ele volta para Batcaverna, ele vai acelerando o Batmóvel e pensando em frases do Hugo Strange e do Gordon, todas a respeito da figura do Batman, e que eles acham que o herói deve ser um maluco qualquer. E por fim, ele imagina o Buster falando que o verá no inferno. O herói quase acaba caindo de um precipício da Batcaverna, e quando ele para o carro, ele se pergunta o que ele fez. E depois dele tirar o seu traje, né, e fazer os primeiros socorros, ele vai até o Batcomputador. E vendo uma foto dos seus pais nele, ele começa a falar tudo o que aconteceu naquela noite e principalmente sobre o Buster. É nesse momento que o Bruce, nesse desespero, pensa que ele não poderá mais continuar sendo o Batman. E é nesse momento que surge o outro grande personagem dessa história, que é o próprio Bruce, mas nessa versão monstruosa do Batman, que eu vou chamar de Batman pelo resto da história. Ele diz que vai mostrar ao Bruce o que é dor de verdade. Confuso, o Bruce pergunta quem é esse monstro, e ele responde que o Bruce sabe muito
muito bem quem ele é. O Batman pega a foto dos pais dele e diz que o Bruce fica imaginando como seria sua vida se tivesse tido uma família normal, em datas felizes como no Natal. Mas os seus pais estão mortos, Bruce, bem como toda a família do Buster, diz o Batman. Dá pra ver aí que esse Batman, essa outra figura com que o Bruce vai conversar pro resto da história, ele tá ali pra confrontar o Bruce com várias verdades. Esse Batman então fica repetindo várias vezes que os pais do Bruce estão mortos. E o Bruce ainda tá meio crédulo, né? Ele começa a pensar se daqui a pouco é um plano do espantalho ou se ele tá feito sob alguma substância, sei lá. Mas não, agora saindo da tela do Batcomputador para as profundezas da Batcaverna, o Batman surge agora, mostrando toda a sua forma. O Bruce parece não crer, mas o Batman explica que aonde eles estão não é o problema. Ele não é algo que pode ser descartado como um traje. O Batman afirma que ele sempre esteve com Bruce, desde que ele era jovem, adormecido, mas ele estava lá. A história faz uma transição com o Batman, mostrando ao Bruce uma manhã de Natal, onde ele diz que foi o dia onde eles se conheceram. Vemos o Bruce criança feliz com o seu boneco do Zorro, e a Martha ganhando aquele famoso colar de pérolas. Aqui a história começa a lembrar um pouco mais, né, aquele livro clássico lá que envolve o Natal, que é um conto de Natal, que muitos de vocês também já devem ter visto, que teve muitas, né, interpretações. Mas é aquele onde tem aqueles fantasmas dos natais, do passado, do futuro, que ficam mostrando coisas pro protagonista. Mas voltando para a história, naquela noite de Natal, o pai do Bruce é chamado para atender um paciente em casa que está num estado de emergência. E querendo passar mais tempo com seu pai, o pequeno Bruce então acaba acompanhando o Thomas nessa visita, sem saber que aquela noite o marcaria para sempre. O Thomas fala pro Bruce ficar esperando no carro, enquanto ele vai fazer o tratamento. O garoto fica brincando com o seu Zorro, mas ele se entendia com o tempo e decide entrar na casa. Lá dentro, ele vê o paciente do Thomas morrer perante os seus olhos. E toda essa experiência marca o Bruce. No caminho de volta, o Bruce pergunta se os seus pais também vão morrer. O Thomas responde que sim, mas que ainda vai demorar muito tempo. O menino pede para o seu pai prometer, e é isso que ele faz. Naquela noite, o Batman fala que quando o garoto estava sozinho, ele já estava com ele. Embora sem um rosto ou sem um corpo, tanto o Bruce quanto o Batman podiam se sentir naquela noite. E nessa incrível página, o Batman completa que na noite que os pais do Bruce morreram, ele então se libertou de fato do coração do jovem. A partir daí, o Batman conta que ele continuou acompanhando então o Bruce depois que ele fez a sua promessa e começou seus treinamentos ao redor do mundo. Mas mesmo assim, durante todo esse tempo, o Bruce ainda não queria falar o nome dessa presença. E foi só quando aquele morcego quebrou naquela janela e apareceu diante do Bruce que ele pôde falar o verdadeiro nome do Batman. O Bruce então preferiu chamar essa presença, essa coisa dentro dele de Batman. Mas aquele Batman sombra lá que tá conversando com o Bruce diz que o nome dele é um medo e que ele vive dentro do Bruce. E é então que o Batman diz que ele forneceu seus métodos pro Bruce e que ele então iria distribuir esse medo para todos os criminosos de Gotham. Temos aqui o momento que o Bruce começou a atuar como Batman. E esse Batman que tá narrando tudo diz que estava eufórico nessa época. Ele adorava como o Bruce atuava nesse começo de carreira. Só que então começaram a vir os aliados e a aliança com a polícia e o Gordon. O Batman não gosta dessa necessidade de alianças do Bruce. E quando este achava que estava se referindo ao Gordon, o Batman fala do Robin. O Bruce diz que o Dick sabia se cuidar. E o Batman acha isso engraçado. Quando o Bruce grita que não discutirá mais isso sobre o Robin, o assunto vai para a galeria de vilões excêntricas dele. Esse Batman joga na cara do Bruce que, embora ele tivesse tão diminuindo, né, a criminalidade nas ruas, criminosos mais extremos como o Hugo Strange, o Charada, o Pinguim, toda aquela galeria do Batman, eles iam surgindo por causa da presença do Batman na cidade. Contudo, ele frisa que tem um vilão específico que é uma hora responsável por todas as mortes ali da cidade ou dos outros vilões juntos. E esse Batman, claro, tá falando do Coringa. Ele diz que para acabar com esse problema, para haver justiça, só há uma solução. Eles precisam matar o Coringa. E poxa, esse Batman realmente age muito bem como um advogado, né? Ele vai mostrando toda uma linha de raciocínio, de argumentos para no final apresentar essa solução que realmente parece que só tem essa solução. O cara é muito bom mesmo. Bruce responde que eles não são assassinos e que ele não terá o sangue em suas mãos. O Batman fica irritado e grita que ele irá mostrar sangue e morte, enquanto vários crânios caem ao redor dele, simbolizando as vítimas do
Coringa. O Bruce é soterrado por elas, enquanto o Batman o chama de hipócrita. Você fala da santidade da vida humana, enquanto é soterrado pelas vidas que deixou de salvar por causa da sua moralidade covarde, diz ele. Por último, o Batman até lembra da ironia que é eles mesmos terem criado o Coringa, naquela noite nas Químicas Ace. E ele também adiciona algo, né, que seria o Coringa algo que completa o Bruce? Ele precisa sempre do vilão escapando, ele vai lá e prende pra se sentir completo por algum acaso? Esse Batman diz, né, que uma hora ou outra eles vão precisar matar o Coringa. Como resposta, o Bruce fica ponderando que o Coringa teve a sua chance, mas escolheu a insanidade. Mas enquanto ele pensa isso, ele começa a rir, quando se dá conta de que ele tá falando com o Batman na sua frente. Isso irrita novamente essa sombra, que pede silêncio e arremessa o Bruce pela Batcaverna. Ele diz que o Bruce se arrependerá se der as costas para ele. O Batman lembra da promessa que o Bruce fez para ele e os seus pais, toda a sua cruzada. E agora ele tá querendo desistir disso tudo pelo quê? Uma vida normal, diz o Batman. Daí a história mostra pessoas aleatórias do círculo social do Bruce Wayne representando a vida que ele leva quando não é o Batman. A sombra diz que o Bruce tá quebrando o coração dele. Mas aí vem a terceira vez que o Batman lá perde a paciência com o Bruce. O Batman ameaça que se o Bruce fizer qualquer alternativa aí pra jogar, né, a presença dele pra algum subconsciente, isolar ele lá, ele vai fazer a vida do Bruce um inferno, ele vai enlouquecer ele. Depois de ver que essa ameaça é real do Batman, o Bruce chega próximo dele e diz que ele está certo. Ele fala que hoje, na ponte, ele se deparou com um dano que causou a alguém e que não pode mais viver com isso. Honrando a promessa a todos que o Bruce fez, ele pergunta ao Batman como ele pode seguir em frente com esse peso dentro dele. O Batman propõe algo inovativo. Ele cita o amigo deles, Harvey Dent, o Duas Caras. Ele lembra como Harvey mudou depois do incidente do ácido. Aquilo liberou um outro aspecto da personalidade do Harvey, que estava adormecido. O Batman sugere que eles dividam, né, as suas personalidades. Tanto que o Harvey Dent não é culpado pelas ações lá que o Duas Caras fazem, que eles são personalidades diferentes. Ou seja, o Bruce não seria culpado pelo que o Batman faz. É um argumento interessante até. E ele também cita o herói do Bruce de infância, né, o Zorro, que até ele, que é uma boa pessoa, matava os seus inimigos. Mesmo assim, o Bruce ainda continua dizendo que ele não é um assassino. O Batman raciocina que deve ter a ver com o fato do pai do Bruce ser um médico e ele respeitar a vida humana. Assim, o Batman chega à conclusão que eles dois têm personalidades opostas. Ele sugere que o Bruce faça algum tipo de terapia para que eles possam dividir as suas ações. E quando o Batman for agir, ele ficar fora de qualquer ação, para ele fazer o que é necessário. Esse Batman quer liberdade total. Vendo isso, o Bruce começa a raciocinar que essa raiva, essa ânsia monstruosa que tá nele e que fala pelo Batman, vive nele, é algo que ele fomentou durante todos esses anos e veio crescendo dentro dele. Bom, essa conversa do Bruce com ele mesmo tá chegando no seu momento derradeiro. Mesmo ouvindo tudo isso, o Bruce descarta essa possibilidade aí de dividir as suas personalidades. O Batman então sugere uma última cartada para eles. Ele sugere que o Bruce o mate, para que tenha uma vida ideal. E para isso, ele entrega a arma que matou os pais do Bruce para ele. É pesado. O Batman pede para o Bruce usar a arma. Ele diz que o matando, o Bruce terá uma vida sem responsabilidade, feliz. E com até uma aparência triste, o Batman pede para o Bruce os libertar. Ele chega a engatilhar a arma com medo, mas no fim, ele nega essa última opção. Ele quebra a arma e fala que se fizer isso, é como ele se matar, assim como o Buster fez. O Bruce atira essa arma para longe e grita se é isso que vai ser a vida dele e o que ela vai se tornar. Em resposta, o Batman é duro e fala que sim, esse é o destino deles. Eles perderam a chance de ter uma vida normal há muito tempo. Agora, o que eles podem fazer é proteger os outros e garantir a eles a felicidade que eles jamais terão. E pra mim, assim, essa é a minha parte favorita dessa HQ. Que essas linhas aí do Batman resumem muito bem o personagem. É quase um resumo, assim, do que é o Batman. Esse eterno trauma, né, que ele sempre vai ter e que ele vai sempre ter que conviver todos os dias. É um resumo perfeito demais pra mim, pro personagem aí. A parte também onde o Batman sugere, né, que ele atire, então, né, nessa sombra, nesse monstro aí, pro Bruce se libertar, pode ser interpretada de várias maneiras, né? Pode ser o Bruce realmente só se olhando com a arma talvez apontada pra ele e pensando talvez em se matar. Então é uma cena muito impactante e até que pode ter vários significados, né? Várias partes dessa HQ tem muitos significados e interpretações. Enfim, o Bruce aceita esse destino que o Batman lhe diz e que a verdade dói. Chega a vez do Bruce propor um trato. Ele explica que eles não podem matar, nunca. É a única diferença dele pros criminosos da cidade. O Batman deve ser um símbolo de esperança
segurança para a população. Ele então diz que se o Batman puder viver com essa responsabilidade, Bruce Wayne também o fará. O Batman concorda com isso e finalmente os dois entram num acordo. A sombra do Batman sai dali e no lugar dele cai uma foto que o Bruce conhece muito bem. Na noite seguinte, o Coringa escapa da custódia novamente e faz um refém. O Gordon consegue falar com o Batman e diz que ele tinha um receio de que ele não ia mais voltar. O herói responde que algo até aconteceu, mas que ele saiu inteiro dessa experiência. E olhando para a foto dele com seus pais no Batmóvel, a história termina com o Batman dizendo que está a caminho. E essa, galera, foi a história completa de Batman Ego. E assim, né, eu acho que tudo que dava pra ser dito sobre essa HQ a gente já comentou aqui no canal e até enquanto eu tava fazendo o resumo aqui dessa história. E pra mim o Batman Ego é essencial, assim, pra qualquer coleção de Batman ou pra conhecer o personagem. Eu acho que ela sempre tem que ser recomendada junto com outros clássicos, como o Batman 1, Longo Dia das Bruxas, Cavaleiro das Trevas. Ela tem que estar nesse nível, sabe? E o que tá me dando mais esperança é que, como, né, o Matt Reeves falou lá do The Batman, que vai servir de inspiração, né, o Batman Ego, mais pessoas vão atrás dessa HQ. E tomara, né, que o filme ele se inspire e tenha passagens parecidas com o Batman Ego. É o que eu espero e tomara que essa HQ ganhe ainda mais popularidade e que apareça mais em listas, né? Porque afinal, ela não tem nenhuma Wikipédia. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da história, se vocês vão atrás dela para ler mais. Então deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quer mais vídeos da Batcaverna por semana, nos considere apoiar no Padrim e receba com isso recompensas incríveis. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.